paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo, pastor, evangelista Alexandre Nascimento. Quero aqui estar dando continuação aqui na parte 3 sobre o livro do profeta, na verdade, do profeta Elias, a história do profeta Elias, que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 17, do versículo 1 ao versículo em diante. Hoje eu quero estar dando continuidade, na verdade, sobre a mudança do profeta Elias em Serepta. Passou ali por Querite, agora ele está em Serepta, e eu quero estar passando aqui a terceira parte dessa história. Mas como foi ali explanado no vídeo anterior, Elias precisou ir para Serepta. E ali ele teve ali uma bagagem espiritual, uma experiência com Deus do Altíssimo. E hoje eu quero trazer para você algumas, na verdade, experiências e aprendizado naquilo que o profeta Elias aprendeu sobre essa jornada, saindo de Querite, indo para Serepta. Mas como foi a mudança de Elias? Como foi, na verdade, a experiência desta mudança do profeta Elias? Sabemos que no vídeo anterior eu disse que ele não precisou usar camelo, não precisou até mesmo comprar passagem para estar mudando, porque ali o seu percurso foi de 60 quilômetros aproximadamente andando. Então Elias ali se destinou, na verdade, da região onde ele estava até Serepta. Mas o que chama a atenção aqui é que nós aprendemos alguns conceitos sobre isso e nos chama muito a atenção. Vamos lá. No vídeo anterior eu falei sobre isso, expliquei algumas reações do profeta Elias, sobre as suas mudanças, sobre as suas conquistas espirituais, aquilo que Deus ali o determinou para ele. Só que hoje eu quero falar sobre Deus em ação na vida do profeta. O que podemos aprender com essa história? O que Elias nos trouxe, na verdade, para que nós aprendamos até mesmo não cair no erro do profeta Elias, O erro que eu digo do profeta Elias não é o erro da desobediência, de até mesmo não fazer aquilo que Deus o ordenou. Muito pelo contrário, o profeta Elias obedeceu à voz do Senhor Jesus. O que eu quero dizer é para que nós não caímos no acomodismo. E hoje eu quero trazer essas 4 lições do que o profeta Elias trouxe para mim e para você. Primeiro aqui, quando Deus trabalha, Ele faz dos dois lados da linha. Deus ele tem os dois lados de trabalhar. Aqui foram trabalhados na vida da viúva e também benefício para a vida do profeta Elias. Afastou, na verdade, se você entender sobre isso, você vai entender lá a vida de Felipe. Felipe, na verdade, ali teve um avivamento ali em Samaria, mas havia um lugar preparado dentro do seu coração dos eunucos. Então, se você fazer essa analogia com a vida de Felipe, você vai compreender a vida também do profeta Elias. Trago aqui como experiências também para uma analogia a vida do centurião. Centurião buscava ajuda de Deus. E também podemos falar de Pedro, dando ali uma visão de lençol, na verdade. Então, trazendo esses 2 conceitos ou 3 conceitos melhor, você vai entender a importância da obediência e da visão destinada por Deus. A viúva estava fora dos portões da cidade, colhendo ali alguns gravetos.
E nós vamos entender que Deus trouxe Elias ali para ajudar essa viúva. Então o profeta Elias não veio em vão. O profeta Elias foi porque o próprio Deus já tinha determinado alguém para ajudar. E aqui nós aprendemos os dois lados. A viúva foi abençoada e o profeta Elias também foi abençoado com tudo isso. Ela estava ali agachada, apanhando os gravetos. E não era mero acaso ali. Deus trabalha no momento certo, da hora certa, porque Ele é o próprio Deus. O envio de Elias, a viúva pobre, parece até mesmo ser estranho. Mas as bênçãos divinas caem sobre o recebedor e o doador. Então aquele que recebe a bênção, tanto como o doador e tanto como o recebedor. Ou seja, Elias estava ali para ser abençoado, mas a viúva também foi abençoada por intermédio de Deus. Elias não foi o único abençoador por Deus em Serepta. O Senhor estava também abençoando a viúva. Então, quando eu digo aqui o recebedor e o doador, eu falo tanto de viúva, tanto como do profeta Elias. O Senhor estava também abençoando a viúva, cujo nome ninguém sabe. Ou melhor, grandes bênçãos caíram sobre a vida desta viúva, porque ela vivia ali em pobreza, vivia numa miséria total, a qual ela mesma disse: eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, para que eu e meu filho comemos e morremos em seguida. Só que ela não sabia que tinha um profeta ali, destinado a fazer a vontade de Deus. O trabalho de Deus, como eu disse anteriormente, ele não prospera com a quantidade de nossas ofertas, mas pela qualidade daquilo que você oferece para Ele. Havia muitas pessoas em melhores condições ali em Serepta. Pessoas destinadas, pessoas que poderiam sustentar o profeta Elias, que poderiam alimentar o profeta Elias. Mas Deus levou até a viúva para mostrar para o profeta e para mostrar para ela que quem dá a ordem é Deus. E que Deus trabalha no mínimo detalhe. Deus não trabalha muitas vezes naquela quantidade que você tem. Ele trabalha no mínimo para provar para você que Ele é o próprio Deus da prosperidade. Tanto como na tua vida financeira, como espiritual, como conjugal, ministerial. Deus, Ele trabalha no mínimo. No entanto, você começa do pouco, para depois você adquirir muito. Muitos homens e mulheres de Deus que hoje são pessoas bem-sucedidas, eles começaram de baixo, para que até chegar no patamar elevado aonde Deus estabeleceu, lá atrás, eles teve que diminuir, começar do baixo. E o profeta Elias estava mostrando isso para a viúva, que Deus iria honrar ela com o pouco que ela tinha. Porque o coração dela não estava no dinheiro, e muito menos no alimento, naquilo que tinha para oferecer ao profeta Elias. Mas ali estava o coração dela voltado a Deus. Porque ela mesma disse: eu vejo que tu é homem de Deus. As próprias palavras dela disseram isso. E você vai entender aqui também. Mas Deus enviou o profeta Elias dessa casa da viúva. A viúva pobre, mas ofereceu aquilo que tinha para ajudar um homem de Deus. Entenda isso. A conclusão de tudo isso que eu aprendo aqui é que o profeta, na verdade, aprendeu ali a lição e ouvir a voz destinada por Deus. O profeta tinha que aprender algumas coisas na casa dessa viúva, principalmente o relacionamento com Deus.
Você não pode ser um pregador do evangelho. Você não pode ser um profeta, um sacerdote guiado por Deus sem ter relacionamento com as pessoas. Isso é impossível, você ganhar almas para Deus. E o profeta Elias, para que o ministério dele fluísse, ele tinha que entender e compreender o relacionamento dele com os outros. Entretanto, a viúva iria aprender uma das maiores lições da tua vida. Deus sempre tem muitos a nos ensinar nessa estrada. Grande parte do trabalho do cristão é feito por causa do sacrifício desta viúva. O sacrifício dessa viúva fez ela compreender de qual forma e o momento que Deus iria abençoar ela. Não podemos privar as bênçãos dos pequeninos. Não lhes recebemos a sua oferta. Muito isso. Podemos compreender que o que ela tinha na tua mão, oferecendo ao profeta, ao homem de Deus, Deus ali compreendeu e viu a sinceridade do teu coração. Para não ficar só as minhas palavras, você vai entender o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. É pior ficar privado na palavra de Deus do que no alimento. Mas em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: era uma honra receber um profeta em casa. E essa mulher foi abençoada em muitos sentidos da sua vida, porque ela recebeu um homem de Deus na sua casa. E quando você recebe um homem de Deus, um homem que leva os princípios e as legalidades daquilo que Deus estabeleceu para ele, um homem que honra os princípios de Deus, pode ter certeza que não é só ele que vai ser abençoado, mas a tua vida também. Ok? Entenda isso. E hoje é mencionado isso na vida do profeta Elias, em capítulo de 1 Reis, na verdade, 17, 13 e versículo 14. Você vai compreender sobre isso. Então entenda que quando Deus pedir para que você faça algo, vá em frente, porque Ele vai te honrar. Mas creia nos verdadeiros homens e mulheres de Deus, que ainda são profetas, que ainda são profetisas, que ergue a sua mão para o céu e tem o dom estabelecido por Deus de estender as mãos para o céu, como o profeta Elias falou. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor faz chover sobre a terra. Fique com esta palavra e que Deus possa te abençoar. Eu quero orar para a tua vida, para que Deus possa cumprir os planos e as realizações de tudo aquilo que você colocou em pauta da tua vida, e para que você possa chegar no seu patamar. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai das luzes, seguro mais uma vez, ó Deus, a tua palavra foi pregada, que o Senhor possa alcançar esse homem e essa mulher, e que eles possam compreender, ó Pai, como o profeta Elias, que saiu de Querite e foi ali, Senhor, para Serepta, destinado por Ti. Deus, também da mesma forma que esta viúva, Pai, foi abençoada, porque recebeu, Senhor, um profeta de Ti. Então, ó Deus, eu determino, Pai, toda a sorte de bênção na vida desse homem, na vida desta mulher, na vida desta criança, na vida desse jovem, ó Pai, que abriu o Teu coração para fazer a Tua vontade. Dê a eles, ó Pai, uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero te convidar para inscrever no canal, para deixar o teu like,
para ativar o sininho aí para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos, ok? Que Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.